Oi, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a monômios ou termo algébrico. Então, a gente vai ver agora a adição algébrica de monômios. E para isso, a gente vai relembrar um pouco o que são monômios. A gente viu que monômios são expressões algébricas formadas por um único termo. A gente pode dar de exemplo um monômio. 2m ao quadrado n. Então, como é que esse monômio é chamado? Ele é chamado de coeficiente, esse número 2, e termo literal, que são as variáveis, aqui m ao quadrado n. Então, a gente vai começar com a adição. A gente vai ver agora a adição na visão geométrica. Aqui tem. Qual o monômio que representa a área do retângulo da figura ABCD? Então, a gente tem aqui o triângulo ABCD e ele está subdividido em dois outros triângulos menores, triângulo 1 e retângulo 1 e retângulo 2. Então, como é que a gente vai fazer a soma, a adição dele? A gente vai pegar a altura 5 e a largura x, 5x, que é do triângulo 1, mais quem? A altura e a largura do triângulo 2, 3x. Então, a soma desses monômios vai ser quem? Vai ser 5x mais 3. Então, para a gente saber a área total da figura, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar. Vocês podem ver, podemos também considerar o retângulo ABCD, cujos lados medem 5, que são os coeficientes, e x, que é a área. Então, a área total é 8. A gente vai fazer o que na soma, na adição? A gente vai somar os termos, o coeficiente, e conservar a parte literal. A gente fez aqui, ou pode ser 5x mais 3x dá 8x. Ou então, a gente soma, divide a parte literal, coloca em evidência o x, aí fica 3 mais 5, 8x. Então, a área total é 8. Assim como também na adição, a subtração vai ser do mesmo modo. Só vai mudar o sinal. A gente vai ver aqui outra figura que aí a gente vai trabalhar mais em outros exemplos, a adição e a subtração. Esta figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos degraus. Qual a área dessa superfície? Então, ele quer saber a área total. Aqui também a gente tem o desenho da escada, que ele foi dividido em 3 retângulos. O retângulo 1, de largura 6y e altura x. Então, como é que a gente vai fazer a adição desse monômio? A gente vai pegar 6x vezes o 6y, desculpa, vezes o x. Área da figura 1. Área da figura 2, do mesmo modo. A largura dela aqui, 4y, vezes a altura, x. Então, dá 4xy. 3, largura x, largura 2y, altura x. 2xy. Então, como é que a gente vai fazer para ter a área total dessa superfície? A gente vai somar esses monômios. Como eu falei, a gente vai dividir, somar. Como a parte literal é igual, a gente vai somar apenas os coeficientes, que a gente tem 6 mais 4 mais 2. 10 mais 2, 12. Conserva a parte literal, que são as variáveis. Assim, a área total é dada por 12x.
Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução dos termos semelhantes. Aqui a gente tem um exemplo de uma subtração de monômios, que ele pegou o 5ax menos 7ax. Ele fez o quê? Aqui a gente pode ter feito o quê? Conservou a parte literal, que são as variáveis, e subtraiu os coeficientes, 5 menos 7 menos 2x. Aqui da mesma forma. Como foi feito? Vocês podem notar que todos os coeficientes são iguais. A parte literal é igual. A gente vai fazer o quê? Vai conservar a parte literal e somar ou subtrair os coeficientes. A gente tem aqui 2/3 de AY ao quadrado menos 7/6 de AY ao quadrado. Então, a gente pegou o quê? 2/3 menos 7/6 menos 3/6, que é a mesma coisa de menos 1/2. Então, menos 1/2 vai ser a subtração desses termos, desses coeficientes, conservando a parte literal. Do mesmo modo, nesse exemplo aqui a seguir, a gente tem 9mn menos 15mn mais 6mn. A gente vê o quê? Conservou a parte literal, as variáveis, e vamos somar e subtrair. 9n menos 15 dá menos 6. Mais 6, 0. Aqui, 0 está multiplicando os coeficientes, a parte literal, então, 0 vezes alguma coisa é 0. A gente agora vai ver outros exemplos. Esse exemplo aqui, a gente tem 5 ao quadrado b menos a ao quadrado b. O que foi feito? A gente pegou, separou os coeficientes, que aqui no caso é 5, e aqui não tem nada, aqui é 1. Então, 5 menos 1 vezes, sinalzinho de vezes, quem? A parte literal. Os coeficientes a gente conserva porque é a mesma. 5 menos 1, 4a ao quadrado b. Esse outro exemplo, o que foi feito? Aqui tem 7x menos 2x mais x mais menos 3x mais 5x. A gente vai fazer o quê? Fazer tanto jogo de sinal para a gente separar a parte, o coeficiente. A gente tá vendo que a parte literal dele é só o x, né? Então, a gente vai somar e subtrair todos os coeficientes e conservar a parte literal. Então, a gente tem que 7 menos com menos dá mais. Tem aqui mais 2, menos com mais dá menos, menos 1. Mais com menos 3 dá menos 3. E mais 5 com mais 5 dá mais 5. Mais com mais 5 dá mais 5. Então, a gente tem que 7 mais 2, 9. 9 menos 1, 8. 8 menos 3 dá 5. E 5 mais 5, 10. Então, a gente tem que 10 é a parte, os coeficientes, vezes quem? Vezes o x, que é a parte literal. Agora, a gente vai tratar sobre a multiplicação de monômios. E, para isso, a gente vai relembrar uma propriedade de potenciação da multiplicação que a gente sabe que quando a gente tem a multiplicação de números elevado a algum termo e essa base ela é semelhante,
a gente vai fazer o quê? A gente vai conservar a base e somar os expoentes. Então, a gente tem que A elevado a M vezes A elevado a N é a mesma coisa de quê? De A elevado a M mais N. Então, por meio de um cálculo de área e de volume, vamos verificar como podemos efetuar a multiplicação entre monômios. Aqui a gente também vai ver na parte geométrica. A gente tem um retângulo de medida 7x e 3x. E a gente quer descobrir a área desse monômio. Como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as medidas. A gente tem o quê? Que 7x vezes 3x. Então, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar as partes iguais. Se eu tenho parte literal com parte literal e coeficiente com coeficiente. Então, eu tenho que 7 vezes 3, 21. X vezes x, x ao quadrado. Do mesmo modo, nesse paralelepípedo que a gente tem aqui, ele tem medidas 3y, 2x, 6x. O que vai ser feito para a gente achar o volume dele? A gente vai multiplicar. Foi separado aqui, a gente separou todas as partes, os coeficientes, e multiplicamos eles, e depois multiplicamos apenas a parte literal. Então, 6 vezes 2 vezes 3, 36. X vezes x, x ao quadrado, vezes y, y. Então, o volume dele é dado por 36, x ao quadrado, y.